Alô, 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 boa noite, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão nessa noite que tá um clima agradabilíssimo? Vocês estão com os cafezinhos de vocês prontos? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre O Jardim Secreto, da escritora inglesa Frances. Para variar, eu vou abrir aqui a discussão com umas palavrinhas e depois a gente pode... Vocês podem ir acrescentando comentários se vocês leram, se vocês viram o filme também. Na verdade, não o filme, os filmes, porque tem várias adaptações. Se vocês viram alguma delas, quiserem ir comentando, fiquem à vontade, beleza? Eu não vi o filme novo, eu vi. E mais pra frente eu vou comentar um pouquinho sobre o filme novo também. Eu lembro que eu vi o filme antigo de 94 ou 93 há muito tempo, mas eu não lembro o que eu achei porque eu era muito nova. E eu não consegui encontrar ele pra reassistir agora. Então eu assisti o novo. Eu gosto do filme mais antigo, pois eu não lembro. Eu lembro que eu assisti, mas eu não lembro dele. Ó, a primeira parte da discussão, eu vou sempre tentar tirar os spoilers, né? Não tem spoiler. E quando for começar com algum fato que eu acho que pode ser um spoiler, que pode dar uma diferença na hora da leitura, eu vou avisar vocês. Se não, os fatos que eu tô comentando aqui são coisas que ou acontecem bem no início, ou tem na própria sinopse do livro. Então são coisas que não vão alterar a leitura, tá? Eu acho que eu vi o antigo. Provavelmente. É muito difícil alguém no Brasil não ter visto. A não ser que você não tinha nenhum contato com TV e tal, né? Daí tudo bem. Eu lembro que até quando a gente ia em qualquer loja, quando tem aquelas lojinhas, barzinho e tal, e tinha, tipo, ligada a TV e ficava passando sessão da tarde. Então, algum trecho de alguém vocês devem ter visto. Essa é a história de uma garota chamada Mary Lennox, de como transformações acontecem em sua vida sem ela perceber. Essa é uma jornada de renascimento exterior e interior, e é brilhante como dá para sentir essa mudança até nós quando estamos lendo. E pessoalmente, eu só fui perceber que essa história estava me afetando e mudando até o meu humor, quase assim, ó, quase no final, do meio pro final. E, e hoje eu vou falar o porquê que eu acho que esse livro ele é perfeito para ler nesse momento que a gente está, que é da pandemia, do isolamento. E realmente é um daqueles livros que dá um quentinho no coração. São poucos livros aqui, a gente lê aqui no clube, que dá esse sentimento, né? E esse foi um deles. Mary é uma menina rica e mimada que mora com seus pais na Índia. Apesar de ter vários servos à sua disposição e nada de material lhe faltar, ela sofre de abandono parental. E esse abandono dela é algo bem doído de se presenciar desde o início. Bem doído, porque os pais dela, eles não estão nem aí pra ela, mesmo eles morando na mesma mansão. Eles são de uma família rica, então nada falta pra ela de comida, vestimenta, brinquedo, ela tem o que ela quiser, contanto que ela não enche o saco dos pais, porque ela inferniza a vida dos funcionários, né? Já que ela não recebeu nenhuma educação, nunca ninguém disse não pra ela, então se desenvolveu uma criança insuportável. Mas mesmo tendo tudo isso de material, ela não tem nenhum afeto de verdade e nunca ninguém disse não. Então até o convívio social dela é bem, bem, bem baixo. E o único contato humano que ela tem é com os empregados. E ela faz os empregados de gato e sapato, né? E assim, isso pode parecer ótimo, uma vida de maravilhas para uma criança, você poder fazer o que você quiser, não receber não. Mas para uma criança, na verdade, isso é uma das piores coisas que pode acontecer, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa cresce mimada e grosseira, não civilizada, ela também não desenvolve compaixão, carinho. Ela é uma criança, assim, é uma típica criança que ninguém gosta. Tanto que tem partes do livro que dá certo ruim, porque a gente sabe que ela não tem culpa de ser assim, mas também dá muita raiva dela, porque ela bate nos servos, porque os servos, principalmente lá na Índia, que tem a questão das castas, né? Então eles não podem nem se defender.
E ela é uma criancinha, então não que ela realmente machuque as pessoas. Mas os caras não podem falar nada, sabe? E a Aya, que é a mulher que é responsável diretamente por ela, sofre na mão da guria. Adulto mimado é uma merda. Criança, então, nem se fala. Adulto é muito pior. Adulto mimado é muito pior. Porque, tipo, a criança mimada ainda tem a chance dela, enquanto ela tá crescendo, ela ir meio que apanhando da vida e a vida ensinando certas coisas. Vai ser um jeito bem difícil de aprender, porque a vida não ensina com tanto carinho quanto um pai e uma mãe podem ensinar. Mas ainda tem salvação, né? Agora, adulto mimado é complicado. É complicado. Então, esse abandono que ela tá sofrendo é um dos piores tipos, se não o pior. É o abandono emocional. Os pais delas não estão mortos, eles estão bem vivos, morando perto com ela, do lado dela ali, mas simplesmente não dão bola pra ela. E ela sabe disso. E ela sente isso. Porque muitas histórias contam como quando crianças perdem os pais, elas se consolam na lembrança ou na crença de que eles não estão ali porque eles não querem. Eles amam, mas não puderam ficar ali. E no caso dessa criança, não. Ela tem plena certeza de que o pai e a mãe dela não ligam pra ela e nunca nem trocam um oi com ela, sabe? E é bem triste de como ela fica olhando ao longe a mãe dela dá grandes festas, porque o pai dela é um general, um coronel, alguma patente alta do exército. E eles são high society, sabe? Eles ficam dando bailes e festa, ela nunca participa. E ela é meio que uma filha de segredo deles, né? Que eles não apresentam ela pra ninguém. E ela só fica olhando eles de longe, sabe? Recebendo os convidados e sendo feliz e rindo. E ela afastada. Mary é uma menina pálida e magrela. Ela não se exercita ou come direito. Quem a via dizia que certamente ela era uma menina doente e frágil, que morreria antes de chegar na idade adulta. Mas então chega a. Mas então a região é atingida pela cólera, uma doença fatal que arrasava cidades inteiras. Seus pais e vários empregados morrem em poucas horas, deixando a menina totalmente sozinha. E como eu disse, isso não é spoiler, porque isso acontece bem nas primeiras partes, nas primeiras páginas, e é meio que um prelúdio da história em si, que é a principal do jardim e da mansão de Yorkshire. E é muito, muito triste essa cena, porque a gente tá presenciando tudo através dos olhos da Mary. Então ela não sabe o que tá acontecendo. Ela tá sozinha no quarto dela e começa a escutar passos apressados nos corredores e as pessoas alvoroçadas. E ela não sabe o que tá acontecendo. E daí ela começa a chamar a aia dela, que é essa senhorinha responsável diretamente por ela, e ela chama, 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 e quando, enfim, aparece o empregado, ele diz que a ama não pode vir porque ela tá doente. Aí a Mary faz um escândalo, como ela já tá acostumada a fazer, ordenando que a mulher viesse mesmo assim. Não importa se a mulher tá morrendo ou não, ela mandou a mulher vir. Mas aí a mulher não consegue, claro, o empregado sai. E de novo, ela fica mais várias horas sozinha. E enquanto isso, do lado de fora dá pra escutar mais correria, mais choro, mais conversa desesperada. As coisas vão se escalando em vez de se acalmarem. E depois que esse empregado veio ver ela, não veio mais ninguém ver ela. Ela passou muitas horas sozinha e daí e depois do nada fica tudo silêncio. Tudo silêncio. Tem uma animação antigaça desse livro, né? Tem um filme que eu assisti, eu não recomendo porque ele é bem infantilzinho, bem infantilzinho. E ele é de 94, eu acho. E, sério, não. Enfim, eu posso falar mais tarde do porquê que eu acho que eu não recomendo muito. A não ser que você for passar pra crianças. Daí tudo bem. Mas é, tipo assim, eu assisti e eu
meio que não me acrescentou em nada, não foi interessante. Eles mudaram muita coisa do livro e nem em questão de personagens e nomes e tal, mas mensagens dos livros eles distorceram bastante. Eu acho que eles só quiseram fazer uma animação infantil e usaram o nome do jardim. E os personagens são fiéis, mas eles tornam uma personagem lá vilã que não tem nada a ver. Enfim, eles fazem uma parada em cima, né? Que não tem muito a ver, eu não gostei. Mas então, depois de muita correria, fica silêncio. E a Mary fica bem quietinha, tentando ouvir qualquer ruído. E nada. Muitas horas vão se passando, a Mary passa tentando dormir, pensando que logo alguém vai lembrar dela e vai vir ver ela. Aí a fome aperta e ela sempre faz birra para comer. A vida inteira ela fez isso. Mas porque ela nunca tinha passado fome de verdade. E agora, nessa situação, ela desejava muito que qualquer um aparecesse para dar comida para ela. Mas ela continuava sozinha. Depois de várias horas, talvez dias, no completo silêncio, a porta do quarto de Mary se abre e soldados entram. O homem olha para ela espantado, não acreditando que a filha do seu superior ainda estivesse viva. Mary é resgatada e é enviada para morar com seu parente mais próximo, o tio Archibald Craven, que mora na Inglaterra. E essa parte é bem chocante, porque dá a impressão que o livro ele vai ser todo sombrio, né? Porque do nada nós se deparamos a primeira parte com um abandono parental que dá raiva, aí depois morte em massa e depois abandono físico. As pessoas simplesmente debandaram, saquearam o que eles puderam na casa e todo mundo fugiu, ninguém veio ver ela. Aí daí a guria é mandada pra morar com o tio que mora no interior da Inglaterra. Então dá a impressão que o livro todo vai ser bem sombrio, sabe? Mas não é bem assim. O desinteresse dos pais deixou a menina sem saber fazer nada. Sim, ela não recebeu educação. Nada, porque os pais, eles não se importaram nem em designar alguém para ensinar a menina. Tipo assim, não tinha uma cuidadora que pudesse ter a palavra autoritária em cima da guria, sabe? Dizer um não, ou ensinar a guria a fazer coisa. Ela não fazia nada. Nada, nem se vestir sozinha ela sabia. E ela já não era tão novinha assim pra isso, sabe? Ela já tava numa idade que, pô, a gente já cozinha, entendeu? Pelo menos tenta. E ela não sabia fazer nada. Minha solução genérica. Bora deitar todo mundo na porrada. Mas não adianta porque tá todo mundo morto, né, Luiz? Ninguém ligou pra ela porque ela era uma criança ruim, mas por falta de interesse dos pais. Não era culpa dela, sabe? Ela se tornou uma criança insuportável. Mas, tipo, ela não nasceu insuportável. Então, esse abandono dos pais dela é desde que ela nasceu. Na verdade, eles não estavam nem aí pra ter filho, não é tipo, ai, que criança insuportável, não quero mais ser pai e mãe dela. Não. Ela nasceu, ela era um bebezinho recém-nascido e falaram, tô afim. E deu no que deu, né? E aí, King, boa noite, bem-vindo. Não, e olha só, na verdade, pet, ela nem pet ela era. Porque a pet a gente cuida, né? A gente dá atenção, a gente tenta ensinar alguma coisa, a gente dá banho, a gente talvez bota roupinha. Eles nem falavam com ela. Olhavam, se duvidar, olhavam de longe pra ela, assim, sabe? Então, nem tratavam como fantasma mesmo, né? A Mary, quando ela tá lá no quarto, um pouco antes dela ser resgatada, ela escuta alguns comentários dos soldados que estão fazendo a vistoria na casa, porque eles foram ali pra fechar a casa já que os Douros morreram. Eles, na verdade, não foram resgatar ela, eles nem sabiam que ela podia estar viva. Eles sabiam que, por boatos, de que eles tinham um filho ou uma filha, mas em momento algum eles foram lá achando que ela poderia estar viva, né? E esses comentários dos soldados eram que eles diziam que como era horrível
ver tanta gente morta pelos cantos e que os pais da Mary foram encontrados entre as vítimas. E como era triste saber que os funcionários que sobreviveram saquearam a casa e fugiram. Então, a partir dos comentários dele, que chegam até a Mary, a gente consegue imaginar a cena de aquela mansão com um pátio enorme e tal, de ter gente morta por todos os cantos. Talvez em algum dos cômodos estavam os pais dela. E então, meio que pelos comentários a gente já consegue, né, imaginar, visualizar o pandemônio que tava lá fora, né? Tiveram a menina por obrigação da época, praticamente. Ou foi um acidente, né? Tipo assim, ah, ops, engravidei aqui. Ah, mas eu não quero, vou deixar aqui. Algumas obrigações que a sociedade impõe, tem que casar quando casa, tem que ter filho. Hoje em dia as coisas estão mudando. Pois é, mas talvez, se fosse por obrigação de social, talvez eles ainda sentissem a obrigação social de educar e apresentar a filha para a sociedade. Se tivesse sentido por obrigação social, entende? Porque muita gente tem isso, tipo, ai, nossa, por obrigação social eu vou ter filho. Mas se a sociedade descobrir que eu tenho um filho e que eu escondo ele com vergonha, isso é pior ainda para minha reputação. Então, se fosse por isso, eles teriam educado a guria ou pelo menos contratado algum educador que seja ao ferro, sabe, para poder fazer com que a guria seja a elite da sociedade para não manchar a reputação deles. Para mim, isso soou mais como a gente teve um filho aqui sem querer e eu não tô afim, sabe? Mary, que nunca havia saído de casa, se vê numa longa viagem até outro país. Ela sente a mudança no clima, nas paisagens, no modo das pessoas se vestirem e falarem, e principalmente no modo como a tratam. Ela ainda é como uma patroazinha, mas os empregados não dão liberdades, as liberdades que os antigos davam. E é muito interessante como o livro trata essas transformações, porque várias coisas vão se transformando ao mesmo tempo e nem tudo dá para perceber logo de cara. Não é fácil de acompanhar todas as transformações do livro. E a Mary, ela chega na propriedade dos Craven e já se assusta com o tamanho do terreno e como que ele é afastado de tudo. E a mansão, ela fica no meio de uma charneca em Yorkshire. Charneca é tipo um bosque enorme, com campos imensos e que tem uma vegetação mais árida e mais rasteira. É uma vegetação baixa, tem alguns amontoados com algumas árvores e riozinhos e coisas assim, mas o que predomina são campos e campos e campos de vegetação rasteira. E essa vegetação, ela é muito resistente à mudança de temperatura. Por isso que se predomina lá, porque lá tem invernos muito rigorosos, né? Então, meio que tudo fica com a aparência de morto durante o inverno e depois tudo revive magicamente nas outras estações. Já ia perguntar o que era isso. Pois é, eu sabia sobre essa vegetação, mas eu não sabia que eles chamavam de charneca. E daí eu fui pesquisar. E daí eu pensei, isso é uma charneca. Eu achei que era uma área menor. Mas não, uma charneca pode ser tipo. É tipo um pântano, só que não tão. Sem água, sabe? Que não tem árvores fechadas, tipo isso. E ele é muito grande. Parece nome de comida. Charneca parece nome de fazenda. Eu achava que Charneca era tipo um pântano mesmo. É tipo isso. Mas é campos e campos e campos, sabe? Sabe aqueles campos que a gente vê nos filmes que as pessoas estão cavalgando e vocês vêem montanhas de quilômetros e quilômetros de vegetação que parece que alguém podou a grama? É tipo isso. E o choque de cultura é muito grande, porque a Mary, ela chega na mansão e ela já fica sabendo de várias regras. Que você pode ir ali, mas ali no outro lugar é proibido. E, e tem sempre setores da mansão que ela não pode nem chegar perto, né? Pelo menos que a governanta tenta fazer com que ela não chegue perto. E é uma coisa muito diferente do que a Mary tá acostumada, porque por mais que ela não tinha autorização para chegar perto dos pais, ela poderia fazer o que ela quisesse lá na Índia, né? Ela só não queria fazer nada por ser chata mesmo.
Mas ali ela tinha regras, ela tinha que seguir. E pra quem nunca recebeu um não na vida, vocês imaginam a cena, né? E ela até tenta fazer birra, que é esses ataques histéricos que ela tem. Mas a governanta não dá a mínima pro que ela tá fazendo. Mas eu acho que um dos maiores choques que a Mary sofre é quando ela conhece a Marta, que é a empregada que fica responsável diretamente por levar comida para ela, ajudar com as roupas dela, né? Levar as roupas dela para lavar. A Marta já chega cumprimentando ela, já entra no quarto e cumprimenta, dando boas-vindas à propriedade, conversando. E a Mary já fica, né, com aquela cara de, meu Deus do céu, o que é isso? Porque ah, lá na Índia tem essa coisa de que os empregados, pelo menos naquela época, claro, os empregados, eles não eram nem considerados humanos às vezes, porque eles não podiam nem olhar o patrão nos olhos. E eles só falavam quando o patrão, a patroa falava com eles. Então, quando a Marta chega já, né, abrindo as portas, abrindo a cortina e falando, a Mary já fica assim, quem é essa empregada? Quem ela pensa que é, sabe? E a Mary chega até a falar. Na Índia, os empregados não falam se a gente não falar com eles. E a Marta olha pra ela e responde: É, mas você não tá na Índia. Marta é uma das melhores personagens. A governanta não deu a mínima pra ela. E a Marta, ela dá a mínima pra guria, mas não deixa que pise, não. A Marta, ela respeita a menina como patroa dela, de certa forma, porque na verdade a Marta deixa bem claro que a chefe dela é a governanta, para quem ela responde diretamente, e o Craven, né? O senhor Craven, que é o dono da propriedade. Então, ela faz as coisas que a menina precisa, mas ela não deixa de forma alguma a Mary pisar nela. E a Mary tá tão acostumada a fazerem tudo pra ela que ela, como eu disse, ela não sabe nem se vestir sozinha. E a Marta fala assim pra ela: Você vai ficar parada que nem um manequim? Não sabe se vestir sozinha? A Marta dá uma tirada muito boa. E a Marta, ela vem de uma família que é considerada caipira na região. Então, ela tem educação com os patrões, mas ela fala de um jeito mais direto. Ela, ela fala com um sotaque que eles descrevem como sotaque de Yorkshire. Tanto que quando que a Marta começa a falar com a Mary, em primeiro momento, não entende o que a Marta tá falando, porque o sotaque deles é um inglês que não fala as palavras completamente. Eles terminam a palavra antes do final dela. Então a guria fica, tipo, meio assim, sabe, sem entender. Mas depois, com o tempo, ela vai pegando a manha e vai entendendo. Eles são meio que os caipiras ali, né? Mais a família da Marta, né? Ali a galera que mora mais próximo dos patrões ali, da mansão dos Craven, eles falam mais como a galera da cidade grande. E o interessante é que mesmo mudando de país e com todas as outras mudanças, o clima, o modo de falar, vestimenta, etc., aquele abandono parental seguiu a Mary. Porque a Mary, ela tá numa mansão enorme, cheia de quartos trancados e corredores proibidos, e ela não tem nenhum brinquedo ou com quem conversar. Como eu tava falando, a Mary, ela sai de um ambiente onde ela tem tudo físico para ela, né? Tudo material, mas tem esse abandono parental e emocional. E ela viaja para outro país, para tudo novo, toda a vida dela nova, mas ela se vê no mesmo situação. Ela tem tudo que ela precisar, comida, farta, roupa, enfim, né? Mas ela tá sozinha. Ela não tem com quem brincar, não tem com quem conversar, porque, por exemplo, a Marta, ela tem muita tarefa, ela não pode ficar ali conversando com ela. A governanta não dá o ar das caras, porque ela tá
Tipo assim, a governanta não tem o emprego de cuidar da Mary. A governanta tem a casa pra gerir. Então ela tá pouco se lixando pra Mary. E a Mary de novo se vê num local onde ela não pode ir em certos lugares e não tem com quem conversar, sabe? Não tem carinho. Então é meio que é o mesmo abandono parental, né? E nem mesmo o tio dela, o Archibald Craven, quis ver ela quando ela chegou, porque quando ela chegou lá, a governanta já avisou que o tio não estava afim de ver ela naquele momento e mandou ela pro quarto, sabe? Então a governanta foi direto levar ela pro quarto onde ela ia meio que morar, porque ela só tinha acesso livre a esse quarto e ao quarto do lado onde ela ia fazer as refeições dela. Governanta suspeita. Não, na verdade a governanta tá no direito dela, né? Porque ela não foi ordenada ficar responsável em nenhum sentido pela guria. E ela tem toda uma mansão enorme para gerir, um monte de funcionários. Então ela meio que tá no direito dela. A menina tem que aprender a se virar. Pois é, a diferença dessas duas situações é que na Índia ela tinha, tipo, tudo que ela precisasse, se alguém fizesse, alguém faria. E na verdade, na mansão, nem isso ela tem. Então, por um lado, é bom que ela vai ter que aprender a se virar, por outro lado, ela está completamente abandonada. O que é estranho, ele não gostava da garota, ou ele não gostou de ter que ser responsável por ela. Na verdade, pelo que dá a entender, ele não se importa. Ele acolheu a guria porque ela, senão ela iria para um lar adotivo, ela ia entrar no sistema, né? E a gente sabe que isso não é fácil, ainda mais naquela época, porque ela é parente e, tipo, porque ele é muito rico, então pra ele não vai fazer diferença ou não os custos de criar ela. Mas ele não, tipo assim, falou, ó, tem quarto sobrando, tem comida sobrando, bota ela ali, mas eu não tô nem aí. Tipo isso, sabe? Mary fica entediada e pela primeira vez não tem pra quem reclamar. Ela se vê obrigada a usar a imaginação pra achar algo pra fazer. Como não estava acostumada a receber não, ela se esgueira para os quartos proibidos, testando cada porta até achar algumas abertas. E eu não julgo ela porque eu faria igual. Você larga uma criança sozinha numa casa misteriosa e fala: não vá para a ala tal e tal e tal. E deixa ela sem supervisão. O que você acha que vai acontecer? Né? Então, assim, ela. E um dos temas principais do livro é o segredo. Tipo, tudo é um mistério e a gente se sente criança de novo. Porque toda parte, todo segmento do livro, todo capítulo tem algo que seja misterioso ou tem algo que é considerado um segredo. E quando a gente se sente criança, eu digo que a gente tá se descobrindo novas coisas. E quando a Mary vai se redescobrindo, a gente vai descobrindo mais da personagem. E são tantos. São quartos secretos, são pessoas, jardins, assuntos secretos. Tudo é segredo. E a gente vai junto com a Mary descobrindo cada uma dessas coisas. E essa jornada que eu falo é pra gente descobrir o nosso exterior, mas ao mesmo tempo a Mary passa a se questionar e se descobrir como um ser humano, né? Todas as certezas infantis que ela tem são colocadas à prova e a visão de mundo dela é alterada a cada nova descoberta. E chega a ser prazeroso acompanhar cada detalhe que vai surgindo, sabe? Porque é muito impressionante como a autora consegue fazer com que coisas que para nós, principalmente nós adultos, talvez não seja tão interessante, ou talvez a gente já saiba, e ela consegue fazer com que a gente tenha curiosidade em talvez não descobrir por nós, mas descobrir pela Mary. A saber como a Mary vai reagir a uma nova verdade, ou a uma nova versão da verdade das coisas. E essa é uma descoberta. A primeira fase das mudanças da Mary é interior. E isso é um ponto que o livro bate bastante, que a mudança interior sempre tem que vir antes da exterior. Depois de brincar em alguns quartos,
Mary decide tentar algo novo e ir conhecer os jardins. A propriedade dos Craven é rodeada por paisagens exuberantes, com fontes, estátuas, flores e hortas que são cuidados por uma equipe de jardineiros. Apesar de Arquibaldi não ligar para nada, seus funcionários amam seus trabalhos e cuidam de tudo com carinho. Mary conhece um jardineiro resmungão chamado Ben. Ele tem cara de poucos amigos e mal troca algumas palavras com ela. O que alimenta o interesse da menina é a forma como ele cuida da terra, contando sobre os passos para plantar, o que está plantando e quantos jardineiros tem na propriedade. Aí a Mary fica sabendo dos muitos e muitos jardins e hortas que rodeiam a propriedade dos Craven e, e também sabe da charneca que rodeia tudo por fora. Então a charneca ela começa no limite dos jardins. E ela também fica sabendo dos animais que vivem lá depois do limite das cercas. E como alguns animais de vez em quando entram pelos jardins e ela consegue ver. E com essas conversas com essa conversa com o Ben, ela decide que ela vai sair por aí conhecendo tudo que ela puder. Mas ela ainda carrega aquele ar de eu vou fazer isso porque eu não tenho mais nada para fazer mesmo. Não é de uma hora para outra que ela vai perder esses 9, 10 anos que iniciais da vida dela, né? E bem aos poucos, esse ar vai sendo substituído por interesse de verdade. E principalmente quando ela se depara com um muro muito alto, coberto por uma cerca viva e que aparentemente não tem porta. E daí ela volta para perguntar pro Ben sobre esse muro e ele fica visivelmente alterado. E ele manda ela não se meter, ele desvia do assunto, ele, sabe assim, ó, visivelmente tem alguma coisa muito estranha ali. E ela tenta perguntar para outras pessoas, mas ela consegue só saber que lá tem um jardim que foi trancado e abandonado há 10 anos. Mas ninguém tem maiores informações sobre isso. Além de que a esposa do Arquibaldi morreu nessa época e depois disso o jardim foi trancado. No dia seguinte, o tio manda levarem a menina até ele. Arquibaldi é um homem recluso que passa mais tempo viajando que em casa. E quando volta, vai direto para sua sala particular e mal troca algumas palavras com os funcionários. Mary fica apreensiva e curiosa para conhecer o tio. Quando ela chega na sala privativa, Arquibaldi a observa por alguns minutos e diz: Você está precisando de alguma coisa? Sério, juro pra vocês que eu achei que ele seria tipo um carrasco, né? Um cara bem estereotipado do mal e sombrio e tal. Mas na verdade ele é uma pessoa muito triste. Ele é abatido, ele é deprimido, mas ele mostra que ele tem, nem que seja um leve interesse em saber se a guria tem tudo que ela tá precisando ou se tem algo que ela deseja, né? E que ele provavelmente vai conseguir uma preceptora para ele, que é uma mulher que vai cuidar da educação dela e tal. Só que no momento ele não vai poder porque ele tá muito ocupado, mas no futuro ele vai conseguir isso para ela. E a Mary se espanta ali porque não era isso que ela tava esperando, né? Eu acho que ela tava que nem eu, esperando um cara muito ruim porque ele não quis nem ver ela quando ela chegou. E a Mary, ela é bem malandra, no sentido assim de que ela não perde muito tempo, né? Ela se recuperou muito rápido desse choque de ter descoberto que o tio talvez seja uma boa pessoa e ela já estava interessada naquela história do jardim secreto. Mas ela sabe que confrontar ele sobre isso só ia gerar problema e talvez até ela fosse proibida de sair de novo. Então, o que que ela faz? Já que ele perguntou se ela quer alguma coisa, ela pergunta se ele pode ceder um pedacinho de terra para ela. E daí ele fala: terra?
E daí ela fala assim, porque eu não tenho com quem brincar, eu não tenho nem brinquedos, nada, mas eu gostaria de tentar fazer o meu próprio jardim. E se eu posso pegar qualquer pedacinho de terra em qualquer lugar aqui para poder fazer minha hortinha, minha plantaçãozinha. E ele fala, ah, claro, pode. E daí ela, qualquer lugar? E daí ele, não, pode sim. Eu, eu aposto que ele nem imaginava que ela já tinha encontrado o jardim. E ele, não, vai lá, pega, escolhe aí seu lugar, não sei o quê. Ela, tá bom. Então, quer dizer, ela já tinha um álibi caso ela fosse encontrada lá dentro, né? Essa engenhosidade, ela é uma característica muito forte da Mary. Essa proatividade, essa perspicácia. O livro traz um ponto bem interessante como qualquer transformação tem que começar com a gente, né? E a Mary faz isso, ela decide tomar as rédeas das coisas. Ela poderia. Ela viu que fazer birra não adiantava, porque não tinha quem cuidar, não tinha, não tinha para quem reclamar. Na verdade, se ela fizesse birra e se tornasse uma criança insuportável ali também, ela correria o risco até de ser mandada embora, já que não tinha nenhum laço emocional, né, afetivo ali. Então ela se viu num momento em que ela teria que se adaptar para, né, dividir e conquistar, basicamente. Mary passa os dias seguintes perambulando pelo terreno, ora focada na missão de achar a entrada para o jardim secreto e ora distraída brincando com algo que encontrou pelo caminho. Como ainda é inverno, as plantas mal têm folhas ou cores e os animais da charneca estão mais preocupados em encontrar abrigo. Essas expedições fazem Mary se exercitar sem perceber e abrem seu apetite. Vocês lembram que eu falei que ela era uma menina franzina, pálida, e ela não sempre fazia desfeita para comida, então ela não tinha força física praticamente. O cabelo dela era bem ralinho e fraco por causa de falta de nutriente, falta de sol, falta de alimentação. Tanto que quando a primeira vez que a governanta encontra ela na estação de trem, quando ela vai buscar a Mary pra ir pra Yorkshire, ela até comenta, né? Nossa, mas que criancinha feinha que você é. Não é muito com essas palavras, mas ela fala meio que esse ar doentio segue a Mary, né? Chega a aparecer os ossos dela. Os ossos das costas, da costela, de tão sequinha que ela é. E como ela é muito mesquinha e grosseira, ela não conseguia fazer amigos lá na Índia, porque tinha os filhos dos servos, né, dos serventes lá, mas esses, quando ela tentava se aproximar, isso nas únicas raras vezes que isso aconteceu, ela era muito rude, muito grosseira, então eles se afastaram e não brincavam com ela. Então lá na Índia ela não brincava, não gastava energia, o que fazia com que ela não teria fome, ela não tivesse fome. E meio que uma coisa ruim puxava a outra, né? E agora, com essas expedições que ela fazia pela natureza, ela estava fazendo exercício sem nem perceber. Ela corre pelos jardins, ela brinca de pular corda. Corda essa que ela ganhou de uma outra personagem. E eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque isso é uma das coisas que eu vou deixar pro livro, para quem for ler. E quando ela volta para a mansão depois de toda essa atividade, ela já tá com muita fome de tanta energia que ela gastou. E ela devora tudo que servem para ela. Os empregados já até estranharam essa mudança de atitude. E nos primeiros dias, quando eles serviram coisas para ela, ela só reclamava. Eu não como isso, não como aquilo, não quero isso, não quero aquilo. E ela não comia mesmo. Horas e horas sem comer. Ou dava uma beliscadinha ali só para não morrer de fome. Agora ela chegava e botava tudo para dentro. Ou seja, nessa casa ela já gastou toda a energia que não gastou a vida toda, basicamente. Basicamente, ela fez todo o exercício em um dia que ela não fez em um ano. E eu vou deixar de fora a discussão de alguns detalhes, porque, como vocês sabem, eu gosto de tentar instigar vocês a lerem os livros por conta própria, né? Alguns personagens eu vou só fazer umas menções rápidas, mas não vou me aprofundar muito.
E eu vou deixar de fora, por exemplo, como que a Mary conseguiu encontrar a porta para o Jardim Secreto e a chave. Isso é bem interessante no livro e mágico, bem mágico na real, mas eu não vou contar como e eu vou pular para a parte onde ela já tá entrando, que vai fazer parte da nossa discussão também. Mary se depara com uma porta de madeira firmemente fechada. Pela aparência, ela está ali há muitos anos, e ela sente que finalmente irá desvendar esse grande mistério dos Craven. E o que mais tem nessa história, de novo, são segredos e mistérios, né? Porque quando a Mary ela pergunta sobre qualquer tópico que envolve a história dos Craven ou da mansão, os funcionários dão respostas bem evasivas ou nem respondem ela, simplesmente, tipo, baixam a cabeça e seguem seus caminhos. Ou pessoas que têm mais contato com ela, tipo bem a Marta, eles falam pra ela não se meter, ou respondem só uma parte, o que deixa a menina ainda mais curiosa. E é interessante notar que essa situação meio que persegue a Mary desde a Índia, né? Assim como o abandono, o segredo e o mistério e a evasão das pessoas. Porque os pais dela não ligavam pra ela, nem apresentavam ela para ninguém do círculo social deles. Tem uma cena até no início do livro onde tem um convidado da festa da mãe dela. Acredito eu que a mãe dela estava se despedindo da pessoa perto do portão. E essa pessoa vê de longe a Mary e tem um comentário do tipo: Eu nem sabia que você tinha filho, sabe? A própria Mary, ela é um segredo. Aí ela vai para uma mansão onde novamente se sente abandonada no sentido familiar. Não tem nem adulto ali que sirva, não tem assim, ó, nenhum adulto ali que sirva para ela como um exemplo maternal ou paternal. E ela ainda se depara com mais portas fechadas e mais segredos, só que a diferença é que ali ela sente vontade de explorar, de se sentir livre. E esse é um ponto que eu preciso comentar também. Vocês lembram dos outros clubes do livro clássicos britânicos que a gente fez, né? Principalmente ingleses. Eu já comentei como esse sentimento patriótico que eles têm de serem superiores ao resto do mundo. Tudo que é de lá ou é feito por um deles é melhor na concepção deles. Então, esse livro aqui não é uma exceção. A autora, ela é Frances Burnett, ela é uma escritora inglesa e ela realmente ficou muito famosa com os livros infanto-juvenil dela. O livro é de 1911. Então, assim, naquela época, os ingleses falavam abertamente sobre serem melhores em tudo. E até hoje isso ainda é discutido. Hoje já está mais leve essa situação, mas é um sentimento que provavelmente vai demorar talvez séculos para realmente se apagar. Então vocês imaginam como é que era naquela época, né? Isso a gente já discutiu em vários clubes aqui de livros ingleses. Aí no livro, a Mary, ela é enferma quando começa o livro. Ela passa mal o tempo todo por causa do calor da Índia. As pessoas descritas lá são todas rude e até sem coração. E quando ela chega em Yorkshire, ela bota os pés ali na Inglaterra, ela já sente o ar mais fresco. Elas sentem como as pessoas parecem mais civilizadas. E isso é bem estereótipo, bem. Meio que dizendo que a Índia que fez a Mary doente. Ela até comenta com outra personagem, a Mary comenta com outra personagem, que na Índia ela não sentia vontade de fazer nada por causa do calor e que ela tinha preguiça, ela passava mal o tempo todo, ela se sentia muito lerda. E isso é muito uma visão de alguém que morou a vida toda num lugar frio e que chove o tempo todo, como a Inglaterra, e que viaja para um país tropical. E daí, com essa viagem, a pessoa não se acostuma com a mudança e passa mal. Só que assim, a Mary, ela nasceu na Índia e ela passou por. Ela passou todos os anos da vida dela, ela passou lá. E ela não passaria por esses efeitos
Então, e sem falar que dizer que pessoas de países tropicais sofrem por causa do calor e é muito calor e não sei o quê, é chamar todo mundo que mora nesses países de preguiçosos e lerdos. E é por esse preconceito que eu fiquei me perguntando qual a necessidade da história ter começado na Índia. Seria um início legal se fosse mais para representar um choque de cultura, e uma grande mudança na vida da menina, né? Porque ela não mudaria só de ter pais para não ter pais, quanto mudaria também de clima, de país e tal. Então, se fosse só por questão de haver o choque grande cultural, tudo bem. Mas depois que eu vi essas descrições, esses comentários, me passou a impressão de que serviu mais como uma desculpa para o súbito interesse da criança em viver. Por quê? Ela não queria antes fazer nada, porque ela estava num local onde tinham pessoas ruins, o ar era ruim, o vento era ruim. Aí ela foi para um lugar bom, com pessoas boas, o vento e terra bom, sabe? Me passou muito esse ar. E talvez foi até uma desculpa bem fraca de por que que lá na Índia, a Mary nunca se importou em correr para lá e para cá, como se lá não tivesse jardins, não tivesse vento fresco, como se não tivesse sol. E é muita hipocrisia também, porque a Inglaterra, principalmente lá em Yorkshire, que é que tem a vegetação da charneca, eles são famosos por terem o tempo todo céu nublado, né? E frio. E chovendo. Lá passa mais da metade do ano chovendo. Tanto que quando sai o sol, no próprio livro, quando sai sol, os personagens, eles meio que fazem uma saudação ao sol. Tipo, céu azul, ai que lindo, vontade de viver, não sei o quê. Sendo que na Índia o sol azul seria muito mais recorrente, entende? Então é bem hipocrisia, porque na verdade o clima londrino ali, o clima inglês, ele é muito mais frio, muito mais úmido, mais nublado, com mais névoa. É bonito, porém não faz sentido com esse argumento que eles tentam e que a Frances tenta crescer no livro, né? E é bem complicado, porque essa é uma mudança muito súbita, sabe? Não é tipo assim, depois de vários dias ela vê que birra não tá funcionando e se obriga a sair de casa, não sei o quê. Não. Na hora que ela chega, aquela carruagem dela tá chegando na mansão dos Craven, e ela tá passando pela charneca, ela já sente um ar fresco e não sei o quê, e daí ela pisa na propriedade e se sente diferente, sabe? Tipo. É muito complicado, porque não é o fato da propriedade dos Craven ser mágica. Poderia, né? Seria um argumento legal também. Mas, pelo fato deles terem falado tão mal da Índia, é isso que me deixou com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Mary, enfim, entra no jardim e se depara com uma vegetação bela e selvagem. Ela vê muitas plantas crescendo de forma desordenada e, mesmo com um evidente abandono, as flores e arbustos tentam resistir à passagem do tempo. Por ser inverno, não dá para ver flores coloridas e vibrantes, mas a menina identifica os galhos secos das roseiras se misturando por todos os lados, cobrindo a grande árvore do centro do jardim e caindo em cascatas pelos galhos. Mary começa a imaginar como aquele jardim deveria ser lindo e mágico nas outras estações e decide cuidar dele ela mesma. Só que assim, a Mary, ela não sabe nada de jardinagem. Então, ela vai fazendo o básico, que é tirar as ervas daninhas, as mais evidentes, e para as outras plantas poderem respirar. Ela encontra alguns brotinhos ali que estão tentando sair da terra e estão sendo sufocados por outras plantas, e ela vai afastando uma da outra. Só que ela não tem ferramentas, né? Ela não tem nada. Aí ela decide voltar pro jardim, onde fica o bem, e ela pede dica para ele sobre como fazer para identificar certas plantas, ou ela descreve também.
Ah, encontrei uma plantinha desse jeito, dessa cor, não sei o que lá. Ele fala, ah, isso é tal coisa, você tem que fazer isso e aquilo. Claro, sem nunca falar pra ele onde que ela tá. Ela só conta que o Sr. Craven autorizou que ela escolhesse um pedaço de terra pra ela. E aposto que o jardineiro achou que ela tinha pego qualquer lugar perto da mata, né? E mais pra frente, ela consegue a ajuda de outras personagens para arranjar um kit pequeno de ferramentas simples. Um kit pequenininho, que é um kit de jardinagem mesmo. E com esse kit, ela consegue parar de trabalhar com as mãos direto e consegue fazer um pouquinho mais de coisa mais rápido, sem machucar tanto as mãos. Se fosse arrancar até as que não são ervas daninhas, tentando zero de plantas. É, e o legal do jardim é porque quando a Mary se deparou com ele visivelmente estava abandonado, mas ele ainda era muito bonito. Dentro dessa bagunça que ele tava, as plantas se entrelaçaram uma nas outras. Então tinha as rosas, elas não foram podadas. Então os galhos se espalharam por todos os lugares. Os galhos cobriram até a grande árvore que fica no centro e estavam caindo pelos galhos. Tudo bem que grande parte secou, morreu, mas ainda tinha muitos galhos que poderiam ser salvos. E ela gostou justamente desse ar caótico. E ela decidiu que ela iria fazer a poda, fazer os cuidados necessários só para reviver o máximo possível ele e tirar ervas daninhas, mato no geral. Mas que ela não ia deixar como um jardim organizadinho, sabe? Ela ia deixar ele com aquele aspecto de mágico. E é muito bom acompanhar a Mary nessa aventura de cuidar o jardim, porque todo dia ela vai descobrindo uma planta nova, um novo bichinho que está tentando fazer casinha, e ao mesmo tempo vão acontecendo mudanças na própria Mary. Como eu falei, ela vinha se exercitando e comendo bastante, então ela perdeu aquela cor pálida dela, ela ganhou peso, ganhou um pouco de massa muscular. Até o cabelo dela estava mais brilhoso, mais forte. E ela vai ganhando aos poucos vida junto com o jardim. É bem legal de acompanhar essas partes. Em uma dessas idas ao jardim, Mary ouve um som de uma flauta vindo da charneca. E ao seguir até a origem do som, ela encontra um rapaz sentado ao pé de uma grande árvore, cercado de pequenos animais que também estão ouvindo a música. Esse era Deacon, o irmão mais novo de Marta. A Marta é a empregada responsável por cuidar da Mary, e seguindo, ela conta histórias sobre a própria família, que mora na Charneca, que são a bem poucos quilômetros da mansão, como todas as crianças lá, que são 14 pessoas que moram lá, e como todos eles estão sempre conectados com a natureza, como eles têm as próprias hortas, eles estão sempre brincando com os outros animais. E os mais comentados dentro da família dela são a mãe da família, a Susan e o Deacon, que tem mais ou menos a mesma idade da Mary. A Susan, ela é descrita como uma mulher super amável, carinhosa, generosa, e mesmo tendo tão pouco, porque eles são uma família bem humilde, ela ainda consegue achar tempo e dar um jeito de conseguir recurso para se poder se preocupar com a Mary. E ela se preocupa com a Mary porque ela sabe a importância que companhia, carinho e atenção tem na vida das crianças, já que ela tem todo esse carinho pra com os filhos dela. E quando a Marta vai visitar a mãe, ela conta sobre a Mary, né? E a Susan fica horrorizada em saber que tem uma criança sozinha. Ah, tudo bem, tá numa mansão, não vai faltar comida, não sei o quê. Mas saber que tem uma criança que tá sozinha e que, a um primeiro momento, não tinha nem contato com a natureza, nem nada. E aos poucos ela fica muito feliz em saber que a Mary tá saindo da mansão, que ela tá cuidando de um próprio jardim, que ela tá sabe, que ela tá se melhorando aos poucos. Mas é muito bonito de ver que a Susan
tendo tão pouco e tendo que se preocupar com tanta gente, ela ainda meio que serve como uma figura. Eu não digo que chega a ser uma figura materna. Ela é posta na história para representar isso, mas eu acho que ela não chega a ser, porque querendo ou não, figura materna tem que ser presente. E a Susan não é presente na vida da Mary. Eu acho que tem grande diferença nisso. Mas mesmo assim, ela consegue ser carinhosa à mesma distância, sabe? E a segunda pessoa mais comentada é o Deacon, que é o irmão da Marta, que tem mais ou menos a mesma idade que a Mary. E as histórias que ela conta sobre o Deacon são mágicas, porque ele é quase um encantador de animais. Ele nasceu, cresceu no meio do mato. Ele sabe tudo sobre como cuidar de planta, dos animais, tanto que alguns animais ficam seguindo ele para tudo que é canto. E a Mary fica fascinada com essas histórias. Toda vez que a Mary se encontra com a Martha, ela pergunta mais sobre a família dela, sobre a mãe dela, sobre o Deacon, quer conhecer eles e tal. E a Marta fala: Ah, alguma hora você vai conhecer, porque eles ficam andando. O Deacon fica andando pela Charneca, em algum momento ele aparece aí na propriedade e tal. E a Mary já assim, fica, né, super alvoroçada pra poder conhecer o Deacon. E então acontece esse episódio que eu comentei dela escutar o som da flauta, já que ela passa pelos. Ela tava passando na cerca do limite da propriedade. Então ela entra na charneca ali e descobre o Deacon tocando flauta embaixo de uma árvore muito grande, cercado por certos pequenos animais que estavam escutando ele com atenção. E a Mary, ela faz amizade com o Deacon e o Deacon, e os dois passam a cuidar do jardim secreto. Ela consegue confiar esse segredo a ele. Aí o trabalho começa de verdade, porque o jardim, ele é bem grande e eles ficam lá dias após dias tentando salvar as plantas, separando as que têm chance de não terem secado completamente, das que talvez tenham um brotinho ali verde em algum lugar, e todo esse processo acontece ao mesmo tempo que eles dividem lições de vida. Ele nasceu ele renasceu junto com a menina, né? O jardim. Ele renasceu. E é muito bonito ver que o Deacon, ele ensina a Mary a ter gentileza, e ele ensina que gentileza gera gentileza, ensina que não basta dar o básico como água, comida, ou no caso das plantas, terra, que você também precisa dar atenção e carinho para que as coisas floresçam. Ele meio que faz um paralelo, claro, não que ele estivesse falando dos pais da menina, até porque a Mary não fala sobre os pais, então, mas ele meio que faz por acidente um paralelo com a situação dela na Índia. E aqui eu vou comentar um outro ponto que eu achei bem irreal no livro. Claro que sim, esse livro ele é voltado para criança e adolescente. Então, certas problemáticas, elas não vão ser abordadas nos aspectos mais sérios, mas eu vou comentar o que eu notei com os meus olhos de adulta. Essas mudanças e melhoramentos, eles vão acontecendo e a Mary física e mentalmente ah, a Mary, isso acontece na Mary física e mentalmente, né? O modo dela agir, falar também se torna mais gentil, mais amável, e ela fica tão distraída que ela nem sequer lembra da vida dela anterior, dos pais, da vida na Índia. É claro que assim, criança tende a se distrair fácil, mas chega um ponto no livro em que ela nem menciona mais a mãe dela. Sendo que no início ela descrevia como ficava um tempão encarando a mãe dela de longe e imaginando como é que seria interagir com a mãe dela, desejando estar perto dela. Então aquele sentimento de querer ter mãe existia ali, sabe? Essa falta do carinho parental. Só que, só que com todas as coisas que estão acontecendo no jardim, deixa entender
de que basta a criança pensar positivo e ter com quem brincar que ela vai se curar de tudo. Sendo que na vida real a gente sabe que um trauma desses, o trauma que pode gerar um abandono parental. São questões que as pessoas levam anos para superar. E tem gente que nem supera. Então, então tem esse lado bem fantasioso da trama. Claro, a trama ela é como uma fábula. Então ela é uma fábula que ela vem com um propósito, com uma moral, ela tem um fator mágico que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, tem um fator também que fala muito sobre o pensamento positivo. Tem gente que dá para você abordar de formas diferentes. Tem gente que vai tratar a mágica como fé, né? As pessoas mais religiosas provavelmente vão tratar como fé. Tem pessoas que mais vão para o lado mais científico ou mais material, que vão tratar como energia, a própria energia do pensamento positivo, ou o contato com a natureza, que já foi provado cientificamente que tem efeitos benéficos. Então, dá pra gente abordar de vários jeitos, né? E eles se referem muito no livro como mágica, mágica, mas a mágica pode ser interpretada de várias formas dependendo de quem tá lendo. Só que só esse ponto realmente ficou bem fantasioso, né? De que a criança só precisa de pensamento positivo e ter com quem brincar ou como se distrair, que ela vai superar o fato de que sabia que os pais nunca gostaram dela. E a gente sabe que na vida real não é assim, né? Em uma noite em que o forte vento de inverno castigava as paredes e janelas da propriedade, Mary ouve um som estranho. Esse som, que se misturava ao da ventania, vinha de dentro da mansão. Não era a primeira vez que ela ouvia isso, que parecia como um choro de criança no meio da noite. Só que da vez anterior, a empregada Marta garantiu que era apenas o vento balançando as janelas. Dessa vez, Mary estava sozinha no quarto, e quando uma rajada forte de vento abriu a porta do seu quarto, ela conseguiu escutar claramente que é o choro de alguém. Por ser impossível dormir naquelas condições, a menina decide pegar uma vela e sair à procura da origem do som. É muito legal como o teor da história muda às vezes. Não só nessa parte, em outras também aconteceu. Quando a Mary se depara com um mistério, ela sempre tem esse ar de suspense. Mas nessa hora específica do choro, e que ela decide sair investigando, a história quase vira terror. Eu fui de super tranquila para nervosa nessa parte. Gostei muito de como a autora conseguiu fazer isso. E nessa busca da Mary, ela se perde em alguns corredores e encontra a entrada para uma área escondida da mansão. E é nessa área que ela acha o Colin, o filho secreto do Sr. Craven. O Colin, para variar, é como mais um segredo da história, porque poucos empregados têm autorização para ir até ele, e só quem está responsável pela saúde e alimentação podem ver ele, e o resto dos funcionários da mansão só ouvem boatos a respeito desse jovem. E o Colin, ele é totalmente excluído do mundo exterior, e a situação dele é bem complicada. Porque uma soma de fatores fazem com que ele nem tente sair dali. Ele mesmo, ele não tá trancado ali, mas ele mesmo permanece naquele corredor, num dos quartos do corredor escondido da mansão. Os funcionários sabem que ele existe porque um funcionário comenta com o outro, mas boatos, como ninguém vê ele nunca, só a galera que tá realmente, né, são duas ou três pessoas que estão cuidando dele diretamente. As pessoas começam a espalhar boatos, e você sabe como são boatos, né? Eles se espalham e se aumentam. Então já rondava tudo que é tipo de boato entre os funcionários, mesmo que eles não tenham comentado, eles nunca comentam com ninguém de fora. Por isso, eles são proibidos, na verdade, de falar sobre o Colin. Por isso que a Mary nunca tinha ouvido falar dele. O Colin, ele é uma criança
e tem a mesma idade da Mary. E desde que ele nasceu, as pessoas ao redor dele vivem falando que ele não vai sobreviver. Que ele é fraco demais, que ele tem que se cuidar, porque ele não pode fazer nada. Tudo é perigoso para ele, tudo é arriscado. E que certamente ele vai se tornar corcunda, que nem o pai dele. Então ele cresceu acreditando nessas coisas. A aparência dele lembra muito a da Mary quando ela chegou. Ele é pálido, ele é magro, ele é tão magro que dá pra ver os ossos, ele não tem força nem pra ficar de pé. Tanto que ele acha que ele nem consegue andar, ele tem uma cadeira de rodas que, nas únicas raras vezes que ele tentou sair, ele usou, mas ele nunca mais tentou sair depois que ele acha que passou mal lá fora. E quem olha pra ele ali dá a impressão que ele tá na beira da morte. E além de tudo isso, tem um agravante de que o pai dele não suporta a presença dele. O Sr. Craven, ele tem depressão profunda desde a morte da esposa dele. E por o Colin ser tão parecido com a mãe dele, o Craven não consegue olhar, nem olhar para o próprio filho. E esse abandono parental acontece durante todos os 10 anos do garoto. Então você imagina, você ser uma criança que ouve que vai morrer o tempo todo. Todos os adultos que são geralmente são as figuras em que as crianças confiam e tudo que um adulto fala até certa idade é dito como verdade absoluta. Aí você imagina você ser uma criança que não tem convívio com nenhuma outra criança e que todos os adultos ao seu redor ficam repetindo o tempo todo que você vai morrer, que você tá fraco, que ninguém acredita que você vai sobreviver. E até alguns adultos tentam fazer com que você saia da cama, vá lá fora pegar um ar e tal, mas não adianta nada quererem isso se vão ficar repetindo que ele tá doente o tempo todo. Então eles meio que geraram essa situação pro guri, e é claro que ele não ia querer mais sair e que ele iria acreditar que ele tá doente de verdade, né? Não, é muito triste. A história do Colin também é muito triste. Acho que o pai também sofreu desse abandono e repetiu isso com o filho. Não, a gente não tem histórico, a gente não tem essa história dos avós do Colin, né? Do pai do Sr. Craven, mas a informação que a gente tem é que o Craven ficou assim, o Sr. Craven ficou assim, mais ríspido, em depressão e triste, moribundo, depois da morte da esposa. Aí tem todo esse agravante das pessoas que ficam falando essas coisas pro Colin, e mais o fato de que ele sabe que o pai dele detesta ele, que o pai dele não suporta olhar pra ele. Então, assim, é meio que uma coisa ruim puxando a outra, uma coisa alimenta a outra. E é óbvio que ele ia ficar nesse círculo de autoflagelo, né? E outro agravante, mais um, é que como ele é filho do patrão, ninguém pode dizer não pra ele. Ele tá bem naquela situação que nem a Mary tava na Índia. Ele tem todas as birras atendidas, ele faz um escândalo, ele tem histeria. Quando alguém incomoda ele com qualquer coisinha, qualquer assunto, qualquer coisa que possa estressar ele minimamente, e ele faz com que ninguém goste dele ali. Ele não tem ninguém responsável pela educação dele, assim como a Mary. Porque, ai, ah, pelo fato de que todo mundo acredita que ele tá morrendo e que ele acredita também, ele usa esse fato de estou morrendo como cartada. Tipo, ah, vamos estudar, eu tô morrendo, por que eu vou estudar? Aí, pelo fato de todo mundo acreditar que ele tá morrendo também, as pessoas falam, ah, não vou fazer com que o garoto passe os seus últimos dias estudando. Só que, pô, ele tá há 10 anos nesse ritmo, né? Ele tá há 10 anos nesse beira da morte. Estou morrendo, já faz 84 anos. É, então, basicamente. E por causa disso ele cresceu e se tornou um rajazinho, como a Mary se refere a ele. O rajá era crianças que ela conheceu na Índia, que eram de famílias muito ricas, e eles podiam fazer qualquer coisa. Então ele até ela começa a chamar ele de rajazinho. E ela se vê muito espelhada nele, né? Pela primeira vez, ela se sente como as pessoas se sentiam perto dela na Índia.
E ele virou essa criança insuportável porque ninguém diz não pra ele nunca. Colin se assusta com a presença da Mary. Ele nunca tinha visto outra criança. O susto faz com que ele pare de chorar e pergunte para a menina: Você é um fantasma? Mary responde que não, mas Colin só acredita depois que ela vai até ele e toca em seu braço. Os dois começam a conversar de forma estranha. Visivelmente, o menino não está acostumado a conversar com alguém da mesma idade, muito menos alguém que não liga para suas birras. Imagina a solidão desse guri, né? Porque ele diz que costuma ver fantasmas, já que ninguém visita ele. Tipo assim, a mente do garoto cria visões de tanto que ele se sente sozinho. E por causa da personalidade da Mary, de ela ser uma. Claro, dela ser criança, claro, ela não tem medo de bater o pé. Bater o pé pra ele e mandar o Colin parar de fazer cena, né? E ela não dá a mínima atenção pros gritos dele. Ela até grita mais alto que ele quando ele começa a gritar. Daí fica meio que uma disputa de quem é mais birrento. Mas também é através da convivência com ele que ela aprende a ter compaixão. Porque eles têm esses embates várias vezes, discussão de quem é mais birrento que o outro, mas ela começa a avaliar a situação dele e alguns personagens até atentam ela para certos detalhes, como: Ah, você está triste? Dela, estou bravo, estou triste. Então imagina ele que tá lá fazendo a mesma birra que você, mas ele não pode sair de lá. E ele não consegue ver nada, ele não consegue ir a lugar nenhum, ele é fraco demais, ele passou 10 anos sozinho. Então, tipo, ela meio que vai aprendendo através dele que ela não tá tão mal assim e que, por mais que ela acredite que ele não esteja tão mal assim quanto ele acredita que tá, ela vai aprendendo a ter compaixão com os outros. Rinha de birra. Basicamente é isso que acontecia. Nos primeiros momentos, rinha de birra. É tipo minha bisa, sempre que alguém perguntava como ela tava, ela falava, tô morrendo. Um dia ela tava certa. É tipo aquela conversa, você sabe com quem você tá falando e outro fala quem você pensa que é. Os dois. A discussão dos dois é basicamente isso. Eu sou fulano, mas eu sou ciclana, e daí? Tipo isso, sabe? Meio que mais birrento que o outro. Mas até é bom, porque ninguém batia de frente com ele, né? Mary e Colin desenvolvem uma amizade interessante, e entre brigas e brincadeiras, um aprende com o outro sobre tolerância, humildade, companheirismo e compaixão. Os funcionários ficam espantados por Colin deixar que Mary fique em sua presença, já que ele tenta afastar a todos. O menino conta que os adultos conversam e cochicham perto dele, como se ele não fosse entender, mas ele entende tudo muito bem. E é bem triste quando o Colin começa a contar como é que os adultos agem com ele. Ele escuta, ah, ele fica escutando que ninguém acredita que ele vai vingar, como dizem, e que o pai dele não suporta olhar pra ele, que o pai dele até visita ele, mas quando ele tá dormindo, pra que o guri não olhe pra ele. E como é que você vai ter vontade de viver desse jeito, né? Ainda mais sendo criança. E por eles dois terem esse gênio tão forte, a Mary não confia o segredo do jardim logo de cara, né? Aí numa dessas conversas ela menciona que existe um jardim e que tá procurando por ele, mas na verdade, nesse momento ela já tava até cuidando dele com o Deacon. Então, tipo, ela conta pra ele como é que ela imagina que o jardim seria, só que na verdade ela tá descrevendo o jardim de verdade pra ele. Só que é tipo assim, como o guri, ele é ele tem todo um ar de soberano e tal, ele poderia, né, botar o plano em risco, o segredo em risco. Então, até ela ter certeza que ela poderia confiar nele, ela não contou que já tinha encontrado o jardim. Então, a Mary, ela fica com esse pezinho atrás de contar o segredo, o jardim secreto, assim, no primeiro momento. Só que, aos poucos, ela vai aguçando a curiosidade do Colin em conhecer os jardins da própria mansão, em conhecer principalmente o Deacon, porque o Deacon, pelas histórias que contam, é um ser mágico
tem poderes e consegue reviver plantas e cativar animais e tal. Então, por isso, Colin fica com muita curiosidade e pela primeira vez em anos tem vontade de sair. Coisa que ele nunca teve. Há muitos anos, né? E resumindo tudo de novo, eu não vou falar sobre todas as etapas desse processo que levou algum tempo, mas para resumir, chegou uma hora em que o Colin passa a sair todos os dias lá fora. Ele usa a cadeira de rodas, que é empurrada pelo Deacon, e os três eles se juntam para cuidar do jardim. Então a Mary finalmente guarda, né? Consegue fazer com que o Colin guarde o segredo do jardim também. Na verdade, o Colin ainda fala, não, ele bate na tecla, não, a gente não pode contar pra ninguém, porque é legal justamente por ser secreto. Então, quando ele fala isso, ela entende que ele não vai contar pra ninguém mesmo. E no começo, o Colin ele só participava ficando sentado e conversando, perguntando o que é aquela planta, o que é aquela. Aí as crianças achavam alguma coisa, um bichinho ou uma mudinha, iam lá e mostravam para ele, e o Deacon explicava o que que era. Mas aí, conforme os dias vão passando, ele desenvolve a coragem de tentar sair da cadeira. E como ele passou a vida toda sem usar as pernas praticamente, ele raramente ficava de pé, ele leva meses para que ele consiga finalmente dar um ou dois passinhos. Se firmar e dar um ou dois passinhos. E é um processo que é cheio de percalços, altos e baixos, mas é bem bonito de acompanhar também. E basicamente, até mesmo sem lutar, ele vai fazendo fisioterapia. É muito legal como a questão da fisioterapia é introduzida no livro de uma maneira singela. Da mesma forma que a Mary começa a se exercitar sem perceber e fica mais forte, o Colin, entre as brincadeiras e o cuidado do jardim, ele vai fazendo até movimentos que os fisioterapeutas utilizam e ele vai reforçando as pernas, a coluna e ele vai conseguindo ficar firme e dar um ou dois passinhos e chega um ponto que ele já tá dando uma volta, consegue dar uma volta completa andando no jardim, com dificuldade, mas consegue. E é realmente bem bonito acompanhar todo esse processo. Daqui a uns dias vocês me encontrarão no pântano mais luxuoso de São Paulo, pois me recuso a ser um jacaré, abaixo da primeira classe. Quando é que você se vacina, Pudim? A Valéria vacinou. Tuts, tuts, tuts. Mas acho que é quase impossível o Colin e o pai terem uma boa relação. Imagina, 10 anos de abandono. Pra ele andar depois de anos deve ter sido mágico pra ele. Nossa, deve ter sido maravilhoso. Principalmente, ele teve que acreditar que ele poderia, né? E é muito bonito realmente ver esse processo, não só o da recuperação física do guri, mas o processo dele acreditando que talvez ele conseguisse andar, ou se recuperar, ou enfim, ou até ficar firme, nem andar, mas ficar firme de pé. E é bem bonito mesmo ver esse processo. Colin, ainda nesse processo de reabilitação, ele na verdade não era nem doente de verdade, ele só foi vítima do abandono parental e total falta de incentivo de viver. Aí ele cresceu sendo tão fraco que não saía nem da cama e ele acreditou que estava doente. E esse foi o pior fator, que a pessoa acreditar que ela está doente, o corpo realmente começa a definhar, porque o cérebro está mandando ele definhar, já que é no que ele acredita. E durante todos esses meses de transformação, que ele tá indo e vindo lá no jardim, tá ajudando as crianças a cuidar e tal, o pai dele, ele tava numa viagem pelo mundo, tentando reencontrar a própria vontade dele de viver. E aqui as opiniões sobre o livro se divergem, porque tem gente que acha que é totalmente desculpável essa atitude do Sr. Craven, porque ele tá em depressão, e tem gente que não desculpa de forma alguma esse abandono que durou 10 anos. Porque assim, gente, depressão é uma doença, né? Mas essa situação durou 10 anos. 10 anos em que o pai não procurou ajuda para si mesmo e ainda deixou claro que sentia repulsa pelo próprio filho. Não foi uma situação em que eu tenho que melhorar
pra, pra poder dar o suporte que o meu filho precisa. Não, em 10 anos é muito tempo. Em momento algum, pelo menos se tem registro, não, no livro não fala, em momento algum ele procurou qualquer tipo de ajuda para si mesmo, para talvez tentar ajudar o guri, ou talvez um tratamento experimental para o guri, se ele realmente acreditava que o guri tava morrendo de verdade, né? Não houve nenhum tipo de procura. É isso que eu acho muito estranho. E esse total falta de carinho com o guri é algo que não me, não me entra na cabeça, né? E o Colin, ele passou por um inferno por 10 anos. Só pensando em morte, dor, solidão, doença. Sabendo que o pai dele odeia ele sem nunca ter trocado uma palavra com o guri direito. E eu acho isso forte demais. Eu acho isso um absurdo demais, sabe? Pra ser simplesmente perdoado e ok, página virada e enfim, eu acho muito complicado, sabe? Ele foi negligente, foi super. Tava em depressão, ok, tem um motivo, tem, ok, porém continuou sendo negligente, né? O pai fez o filho sofrer por algo que nunca foi culpa dele. Assim, eu não limpava a casa, mas eu passo um paninho pro pai. É, tipo assim, a gente passa um paninho que ele não é um monstro porque estava doente. Mas a gente não pode tirar a responsabilidade do pai nesse sentido, né? Porque, por exemplo, apesar de você estar em depressão e você sentir que você não tem a capacidade de cuidar de uma criança, você pelo menos garantiria que ela está bem, que ela tem com quem conversar. Será que, tipo, ele nunca parou pra pensar em um momento que o guri não tinha com quem conversar, que o guri não tinha brinquedo, que ele não tinha contato com ninguém, com nada, que ele só ficava num quarto, que, sabe, tipo assim, você não precisa ser médico pra saber que esse tipo de coisa é importante pra alguém, sabe? Em momento algum ele pensou que poderia fazer algo ou designar alguém para fazer algo, mesmo que ele não sentir, porque na verdade ele é muito rico. Ele poderia contratar qualquer tipo de profissional de qualquer área. Se ele quisesse contratar um circo para ir animar o guri, ele poderia, sabe? Não é nem questão de não ter dinheiro para qualquer tipo de recurso. E para mim isso é indesculpável, sabe? A história conta que depois de meses de viagens, o Sr. Craven subitamente recebe uma mensagem divina ou mágica dizendo para voltar para casa para o jardim. Ele decide seguir o conselho e, quando chega na propriedade, corre para o jardim e reencontra seu filho correndo e saudável. E essa parte vou me aprofundar daqui a pouco. E realmente foi um encontro bem mágico mesmo, na pura significado da palavra. O jardim está totalmente renovado e vibrante, agora no auge do verão. As crianças mostram com orgulho todo o trabalho que tiveram e contam das aventuras para chegar até ali. O Sr. Craven demora para acreditar em tudo, principalmente no milagre de ver seu filho saudável. E pai e filho se reconectam magicamente. E aqui entram os fatores mágicos que tornam essa obra uma fábula. Fábulas, elas são histórias infantis que geralmente tem a magia como ponto de virada e que trazem uma certa moral. Elas servem como um ensinamento para as crianças. E nisso, eu acho que esse livro fez bem o papel dele. Porque ele ensina sobre o poder do pensamento positivo, que até já foi comprovado, como a gente falou antes, e que faz muita diferença na recuperação de enfermidades, né? Ele também fala muito sobre o papel da natureza na vida das crianças, como é bom cuidar dos outros, das pessoas, das plantas, dos animais. Por isso que é uma história que dá aquele quentinho no coração, como eu comentei no início. Mas isso é definitivamente uma das características de uma fábula. Não é para ser uma história realista, é realmente para ser uma fábula. Porque se a gente for trazer para a realidade essa história, é bem provável que o Colin até pudesse.
se recuperar fisicamente da forma rápida que acontece no livro e se ele se dedicasse muito, mas os danos psicológicos que ele teria talvez até fizesse ele odiar o pai para sempre. Ou pelo menos ele iria aceitar o Craven como pai, mas não teria aquela afeição por ele que nem a Cabo Livre parece que ele tem magicamente aquela afeição. Porque no livro eles se reencontram e magicamente parecem inseparáveis. E a gente sabe que não é bem assim, né? Mas como eu disse, isso para uma história infantil, ela meio que assim, eu não esperava, sinceramente, eu não esperava que fosse de outra forma. Talvez eu não esperava que fosse tão abruptamente e magicamente, né? Porque já que o livro começou de uma forma sombria, eu pensei, ela não vai ter tanto medo de terminar de uma forma um pouco mais neutra. Eu acreditei que ela botaria um final feliz, mas não que ele fosse tão mágico. Mas ela sim, ela encerrou a história como uma forma bem mágica, bem de fábula mesmo, né? Negócio que dizer amor cura tudo. É bem filme, tipo filme antigo da Disney, que eles só se preocupavam com a moral do bom e do certo e não com outras questões um pouco mais reais, mais sólidas. Só que não, ele pode amar o pai, mas vai ter traumas decorrentes. Ele pode até voltar. Ele pode realmente aprender a amar o pai. Assim como eu acho que o cara vai aprender a amar o filho, sabe? Mas não é algo que vai apagar todos os problemas que vão ser gerados a partir daquela situação de 10 anos, né? Querendo ou não, os 10 anos iniciais, gente, é onde tudo fica marcado. Tudo vai ficar marcado na cabeça dele, né? E tem outro ponto que eu achei chato, é que tanto a Mary quanto o Colin, eles começam com aquela aparência doentia, frágil, feia, e quando eles dão uma chance para a vida, eles se recompõem e florescem, assim como aconteceu com o jardim. E isso é bonito. Mas o que eu achei chato foi que a Mary, ela só nota que o Colin tá ficando bonito, ela só nota essa transformação e que o Colin, na verdade, é o menino bonito quando ele levanta da cadeira. A transformação dele já estava acontecendo há muito tempo, né? Mas é só quando o guri finalmente sai da cadeira e começa a andar que a Mary comenta que reparou que ele é bonito. Isso no livro foi feito de uma forma tão estranha, porque ela poderia ter reparado que ele era bonito mesmo estando na cadeira de rodas, sabe? E porque ele já estava muito diferente, mas ela só comenta isso quase no final, quando o guri levanta. Eu achei muito errado, sabe? E tipo assim, ó, tudo bem que a história, a Frances, a autora, ela bate muito na tecla de como a natureza, a saúde, o exercício são muito importantes para as crianças. Mas eu acho que em algum ponto ela se perdeu no sentido de existem crianças PCDs. Essas não vão andar. E aí? Elas nunca vão ser bonitas? Elas nunca vão ser felizes? Elas nunca vão ser crianças? Porque ela bate muito no ponto do brincar e se exercitar é ser criança. Mas tem certas coisas que certas crianças não vão conseguir fazer. Nem que elas queiram muito, sabe? Elas vão ter as suas limitações. Então, isso é uma questão do livro que me incomodou, mas meio que a gota final, né, que faltava pra minha revolta foi quando a Mary faz esse comentário, sendo que o guri já estava sendo descrito como bonito há muito tempo, e ela nota, enfim, depois. E eu achei bem problemático. Só pelo fato do garoto estar melhorando emocionalmente, tendo amigos, ele já estava bem. Nossa, completamente. E assim, essa. A própria autora narra que ele já estava mais corado, estava mais alegre, sorridente. E o cabelo dele já estava mais cheio, melhor, né? Não estava tão fraquinho, ralinho. Ela já fala isso meses antes. Mas só meses depois que ele levanta da cadeira que a Mary realmente fala: Nossa, você é bonito. Tipo. Então, tipo assim, a recuperação do Colin não me pareceu irreal no livro.
Porque por mais que ele não andou durante 10 anos, ele ainda se firmava de vez em quando, e ele não era uma pessoa que tinha doença. E pelo relato, pelo relato de todos os exercícios e o tempo todo que ele estava fazendo, né, era uma rotina de exercícios todos os dias durante vários meses, eu acredito que ele realmente conseguisse chegar no final e tá andando ali. Talvez não em plena forma, mas ele estaria andando bem como qualquer outra criança. E isso não me soou estranho, sabe? O que me soou estranho foi realmente a questão do que o emocional ele demora muito mais para curar que o físico. Isso é algo também, isso que foi o que mais me incomodou. E eu vou comentar rapidinho sobre o filme, o lançamento de 2020. Eu assisti. Ele é dos mesmos produtores que os produtores de Harry Potter. E é um filme bem bonito, bem produzido, os efeitos visuais, assim, são bem, os efeitos especiais são bem bonitos. E só que ele se passa numa época mais atual. Em 47, quando tá tendo o período de guerra. Então, é mais pela questão da guerra que todo mundo começa a morrer e tal. E começa bem sombrio também, bem cinzento o filme. E ele vai ganhando cores, vai ganhando magia. O que difere um pouco do livro são as causas das mortes das pessoas. E o fator mágica é muito mais forte no filme. Mas assim, no filme dá pra ver literalmente a mágica acontecendo. Literalmente, os galhos se mexem e coisas assim. Então é uma coisa muito mais Harry Potter mesmo. E uma coisa que, na verdade, eu gostei muito mais do livro do que no filme foi que no livro é o cuidado das crianças que renova o jardim. Claro, tem fator mágico e tal, mas é o cuidado, são meses de trabalho. No filme, as crianças aparecem trabalhando uma ou duas vezes, e nem isso. E, na verdade, é a magia da felicidade das crianças que dá a vida no jardim de novo. Eu achei que isso matou um pouco de um dos assuntos do livro, que é o trabalho, o esforço dá frutos, porque o livro também serve para exemplificar isso para as crianças que estão lendo. E o filme não, o filme, tipo assim, se você for feliz, se for uma criança e sair correndo, as coisas vivem ao seu redor. Literalmente, sabe? A recuperação do garoto é totalmente mágica também. Ele sai de não se firmar pra andar. Claro, ele não acontece que nem no livro, que no livro ele já tá andando bem e tal. No filme ele dá alguns passos, mas de qualquer forma ele nunca nem tinha se firmado. Então achei que no filme eles penaram um pouco nesse sentido, sabe? Pecaram um pouco nesse sentido, de que tudo é muito mágico. E não através do esforço e do cuidado que nem o livro ensina. E tem um fator também que é meio complicado. O Hollywood, principalmente, o cinema no geral, mas principalmente Hollywood, tem um problema em que ele não aceita que personagens sejam feios, no geral, né? Principalmente quando é alta bilheteria ali, né? E se o personagem é feio no livro, ele vai para as telonas e ele vai ser bonito. Ele vai ser um ator bonito que vai estar no mínimo, no máximo ali descabelado. No máximo descabelado e no máximo vão colocar umas roupas meio feias neles, umas meio apagadas pra dizer que ele tá feio. E ele não é. Só colorido é capricho. É. Assim, ó, a guria do filme, ela já começa bem bonitinha, bem ajeitadinha. Tudo bem, ela é magrinha e tal, mas nossa, nem se compara com a transformação que a guria tem durante o livro, que é uma das partes que é muito interessante, sabe? Porque ela transforma o interior e o exterior meio que ao mesmo tempo. E é super visível, tanto que as pessoas começam a comentar ao redor: Nossa, mas você tá mais gordinha, mas você tá mais atlética, mas você tá, o seu cabelo tá isso. Sabe, as pessoas começam a comentar e ela vai ganhando vida junto com o jardim. E isso no filme é tipo, sabe, meio que. Enfim, o filme é bonito, o filme é bonitinho, ele é bom, mas eu acho que ele apaga muitas das discussões que o livro traz, sabe?
Moral da história, porque a nossa discussão hoje é de uma fábula, então temos que ter moral. A moral de hoje é: não seja babaca e tenha pensamento positivo. Pronto. Gente, muito obrigada pela discussão. Foi muito bom, como sempre, estar aqui conversando. Gente, bom descanso. Obrigado pela presença. E não sejam babacas. E tenham um pensamento positivo. Gente, boa noite. Valeu, valeu, valeu!